ONU denuncia crescente envolvimento militar em assuntos públicos do Brasil. As informações com o Pedro Ramiro. Fala, Pedro. Boa tarde, Ronald Zaidan, a você ouvinte Olá. da Rádio Bandeirantes. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos alertou para o crescente envolvimento militar nos assuntos públicos no Brasil. O alerta foi feito em discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Michelle Bachelet ainda denunciou os ataques contra ativistas e jornalistas no país e o desmonte de mecanismos de participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas. Ela listou cerca de 30 países com graves situações de direitos humanos. Além do Brasil, destacou Venezuela, China, Arábia Saudita, Mianmar, Síria, Belarus, Líbano, Estados Unidos e Polônia. Sobre o Brasil, afirmou que a organização tem recebido relatos de violência rural e despejos de comunidades sem terra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro. E aí, Zaidan? Que coisa. Você falava há pouco de Fla-Flu, Exato, né? E da exatamente infantilidade que há muitas vezes no trato com o noticiário, né? Há coisas distintas aí no que diz a Bachelet. Isso vale em diversos assuntos. Há pouco a gente falava sobre tributação, por exemplo, de organizações religiosas e tal. Muita gente, por exemplo, se move no assunto por às vezes até inconsciente, anticristianismo, né? Que virou, aliás, uma febre crescente no mundo, né? É lamentável. E outros por interesses eleitorais. Nesse caso aqui, há coisas que a Bachelet disse que são pertinentes. E há coisas que são claramente aquela história de quem leva essas informações até o Conselho de Direitos Humanos. Para que a alta comissária para direitos humanos, Michelle Bachelet, fale disso. Porque ela não sai investigando solitária ali. Ela recebe informes, né? Quem passa esses informes? Por exemplo, com relação a crimes contra gente que defende meio ambiente, defende indígenas, etc., na Amazônia, isso acontece sim. Acontece e acontece há muito tempo. Não é? Acontece há muito tempo. E acontece, primeiro, pela dificuldade. Se as pessoas soubessem quantas viaturas, quantos agentes, quantos helicópteros trabalham, por exemplo, na região amazônica, gigantesca região amazônica, que é maior ali do que a Europa Ocidental, ficariam surpresas com o pequeno número, para o tamanho da região, de viaturas, de agentes, etc. Não é fácil. O mesmo vale para o Pantanal, né? Então, ocorrem sim muitos crimes e há uma dificuldade tremenda de se descobrir o responsável, etc. Aliás, o número de assassinatos no Brasil desvendados, em que realmente o verdadeiro culpado é preso, processado, condenado, percentualmente é muito baixo. A maioria dos casos continua sem solução. E na região amazônica isso acontece com frequência. Então há sim muitos crimes ali. Agora, outra coisa é esse papo de que há uma interferência crescente dos militares. Isso é balela. Você tem, de fato, um número razoável de militares, muitos da reserva e alguns da ativa, no serviço público. Isso é completamente diferente do discurso da Bachelet, porque o discurso da Bachelet dá a entender para os desavisados, para os desinformados, para aqueles que não acompanham nem são obrigados a acompanhar o que acontece no Brasil. Ela citou outros países, citou o México, por exemplo, mas dá a entender de que há um poder tutelado pelas Forças Armadas, de que as Forças Armadas no Brasil é que estão governando, estão tomando decisões, estão avançando sobre a esfera política. Isso é balela. É balela. Então, quando a Bachelet diz, com toda a razão, que é sim preocupante o número de ações, inclusive muitas fatais, contra defensores de meio ambiente,
defensores de valores de comunidades indígenas, etc., no norte do país, isso é verdade. E é um problema já de décadas, não é? E que o Brasil mostra muita dificuldade e incompetência para resolver. Agora, esse papo de que há uma interferência, quase uma tutela militar na política brasileira, isso é uma balela, isso é conversa fiada, não é? E, pelo contrário, o que tem acontecido, ela cita, inclusive, o problema da segurança pública, mas as Forças Armadas não devem ser usadas abusivamente, mas acontece que há situações de guerra no Brasil e no México. Há situações de guerra, não é? E, na verdade, as Forças Armadas nem são utilizadas no nível em que poderiam e deveriam ser usadas. Pelo contrário, no México chegou a ser usada uma força militar, mas a pressão política foi tal, e agora, principalmente com o Obrador, isso desaparece. E no Brasil, ocasionalmente houve participação das Forças Armadas em ações, por exemplo, localizadas no Rio de Janeiro e tal, quando a polícia local simplesmente não dava conta, não tinha como dar conta do recado. Não é? E continua não dando conta do recado. Então, a Bachelet não é que exagera, ela embarca numa história inventada de que há uma tutela militar sobre o poder civil no Brasil. Isso é uma fantasia, não é? Porém, isso não anula a parte do pronunciamento, do discurso em que ela acerta, quando fala que, de fato, há regiões do Brasil onde pessoas são assassinadas por suas posições políticas, não é? E o Estado mostra incompetência para resolver esse tipo de situação.